Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, eu tenho aqui agora a primeira aula do curso de Lógica de Programação, mais precisamente na linguagem C, onde nessa primeira aula eu vou introduzir a vocês a linguagem C, vou falar um pouco mais sobre ela. Bom, ela foi criada pelo estadunidense Dennis Ritchie em 1972. E há uma curiosidade com relação ao Dennis Ritchie, ele faleceu uma semana após o Steve Jobs. E não teve tanta repercussão quanto a morte do Steve Jobs. Sendo que o Steve Jobs, ele desenvolveu, na época, os computadores da Apple, o Macintosh, etc. Ele desenvolveu em cima da plataforma C criada por Dennis Ritchie. Ou seja, é como se Dennis Ritchie tivesse criado o pincel e a tinta e o Steve Jobs tivesse pintado o quadro que deu fama a ele. E aí muitos criticaram na época, dizendo: ah, mas por que Steve Jobs morreu e teve tanta repercussão, enquanto Dennis Ritchie, o grande criador da linguagem C, o difusor dessa linguagem tão poderosa que é utilizada muito atualmente, não teve tanta repercussão. Sendo que se Dennis Ritchie não tivesse criado, o Steve Jobs não teria tido tanta fama, talvez não tenha tido tanta fama com os produtos, né, da Apple. Bom, a gente tem que parar para separar as coisas, né? Uma coisa é você criar a ferramenta, outra coisa é você utilizar a ferramenta para desenvolver produtos que solucionem coisas do ser humano. Então por isso que o Steve Jobs ele teve maior repercussão no falecimento dele do que o Dennis Ritchie. Mas claro que nós do meio de computação devemos saudar sim o Dennis Ritchie por ter criado a linguagem C. Bom, seu propósito inicial era auxiliar no desenvolvimento do sistema operacional Unix, que é até hoje utilizado nos aparelhos Apple e nos sistemas operacionais Linux. Todos são baseados no Unix, enquanto que Microsoft é baseado no DOS. Bom, ele era desenvolvido em Assembly. E Assembly é uma linguagem de baixo nível. Eu vou falar daqui a pouco o que é uma linguagem de baixo, médio e alto nível. E era muito difícil, era muito árduo desenvolver um sistema operacional todo na linguagem Assembly. E então ele surgiu primeiramente para isso. E a vantagem de você aprender C hoje é que existem diversas linguagens C-like, ou seja, são linguagens que derivam, que levam parte da sintaxe do código da linguagem C nela. A gente tem o C++, que é praticamente uma evolução da linguagem C, quando ela ganhou o paradigma orientado a objeto e alguns outros recursos. A linguagem C#, da Microsoft. A gente tem a linguagem Java, da Sun e Oracle. A gente tem a linguagem PHP, o JavaScript, que é utilizado também na programação web. Todas elas derivam da linguagem C, todas elas são C-like, ou seja, é muito fácil você aprender a sintaxe dessas linguagens uma vez você tendo aprendido a linguagem C. A linguagem C é uma linguagem de médio nível e case sensitive. O que significa isso? Que são linguagens de baixo, médio e alto nível. Uma linguagem de baixo nível, ela se distancia muito do idioma humano, enquanto que a linguagem de mais alto nível ela se aproxima muito do idioma humano. A linguagem de baixo nível ela se aproxima mais da linguagem de máquina. Você pode ter códigos binários, tem linguagem de máquinas, caracteres e tal. Enquanto que a linguagem de mais alto nível ela tem palavras em inglês, ela tem palavras do nosso idioma, né? E a linguagem C é a linguagem de médio nível, porque ela leva estruturas das linguagens de baixo nível, a proximidade da linguagem de máquina, e ao mesmo tempo leva palavras do idioma humano, do inglês, e tornando ela um intermediário entre baixo e alto nível, ou seja, médio nível. E o que é uma linguagem case sensitive? É uma linguagem onde palavras maiúsculas e minúsculas elas fazem diferença de fato na codificação. Por exemplo, se eu digitar aqui assim, ó, linguagem, só com o L maiúsculo, e escrever aqui toda maiúsculo, isso aqui não são iguais. Isso aqui são coisas totalmente diferentes na linguagem. Portanto, muitos erros são ocasionados por isso. Você não pode digitar palavras e diferenciar a parte maiúscula e minúscula nas letras. E a linguagem C é uma linguagem robusta, a linguagem que você pode fazer muita coisa, e ela lhe dá uma liberdade de você fazer qualquer tipo de operação no computador. Então é meio perigoso, a gente tem que ter um pouco de cautela na hora de codificar na linguagem C, justamente por causa da liberdade, né, de algumas restrições que ela não tem. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado na hora de desenvolver aplicações da linguagem C, mas nada que a gente vá explodir um computador.